Tudo a Ver começa falando sobre empregos, o mercado de trabalho de uma forma geral. Mas não é o que está acontecendo agora não, mas um mercado de trabalho assim do futuro. E nós convidamos o Túlio Baita, que é especialista em recursos humanos, e também o professor Jefferson Azevedo, que vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu acho que a pergunta para os dois não poderia deixar de ser essa, assim. O que a gente pode ver de perspectiva de futuro quando a gente fala de empregabilidade? Túlio. Olha, quando a gente fala de empregabilidade, vê uma mudança muito grande e para mim ela já está acontecendo, Orlane, porque a forma como a gente busca um emprego hoje ou uma vaga para ter essa estabilidade no mercado de trabalho, ela mudou drasticamente. Não existe mais aquela questão de imprimir um currículo, deixar numa empresa, esperar que essa empresa dê a devida atenção. Hoje a gente tem canais virtuais adotados por essas empresas que funcionam muito melhor do que qualquer estratégia dessa de levar um papel impresso e esperar algum tipo de retorno. Eu gostaria de dar como exemplo uma pessoa hoje que está buscando uma colocação no mercado de trabalho, qual é o primeiro passo que ela deve dar para poder buscar essa inserção? Para mim, é criar um perfil ou atualizar o perfil na plataforma LinkedIn. A gente está falando da maior plataforma de empregabilidade do mundo, onde você pode buscar vagas ali e se candidatar a vagas por dentro da plataforma. As empresas, elas divulgam as vagas e as oportunidades ali dentro, quanto também estabelecer um bom networking. Então, se você tem uma formação na área médica, na área jurídica, na área gerencial de empresas, na administração, você consegue ali conseguir se conectar a pessoas dessas áreas e crescer profissionalmente também. Isso facilita se você quiser buscar de repente uma transição de carreira ou um upgrade dentro da própria carreira, né? Alcançar um cargo de liderança, um cargo, de repente uma posição maior numa empresa. Então estar nessa plataforma é fundamental. Mas hoje a gente não tem só uma plataforma, né? A gente tem a plataforma LinkedIn que busca, que apoia a gente nessa questão de vagas, né, faz com que a gente possa se candidatar às mesmas, mas a gente tem também outras plataformas que divulgam vagas, então ficar com esse perfil virtual, bem atualizado e visível para as empresas é fundamental. E buscar outros caminhos também, né, plataformas em que divulgam vagas também, como vagas.com, InfoJobs, outras plataformas que a gente possa também, de fato, se candidatar às vagas que são divulgadas por ali. E a internet, ela ajuda não só nessa questão de você se expor, né, expor o seu currículo, a sua forma de trabalho, como também para você se especializar, né, Jefferson? É isso, nós estamos diante de um dos maiores desafios da humanidade. A tecnologia da inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, ela vem intensificar um processo que a gente chama de polarização do mundo do trabalho. Nós vamos ter trabalhos de baixíssima qualificação, e baixíssima remuneração, e por outro lado, trabalhos qualificados muito especializados. Esse meio, que são os trabalhos de média e baixa complexidade, tende a ser ocupados pela automação, pela robotização e agora pela inteligência artificial generativa. Falávamos há pouco, né, que provavelmente ano que vem ou no próximo ano nós vamos ter a primeira empresa de valor acima de $1 bilhão com apenas uma pessoa. Então isso mostra a gravidade de um mundo do trabalho cada vez mais rarefeito e que vai exigir dos profissionais uma alta especialização se quiser ter um espaço nesse mundo do trabalho. Os prognósticos é que 40% dos empregos serão impactados pela inteligência artificial. E o que precisa um profissional? Ele precisa desenvolver a competência técnica para lidar com essas novas tecnologias, mas também ele precisa desenvolver aquelas competências que a tecnologia não consegue ocupar. A criatividade, a emoção, a empatia, o senso de justiça de valor. Então, nós precisamos desenvolver essas competências, eu estou falando isso no processo de formação das pessoas, mas aquelas pessoas que estão querendo buscar uma posição melhor no mundo do trabalho, com mais longevidade, ela precisa dominar de alguma forma a tecnologia, não precisa ser um profissional de informática. Profissionais e as empresas estão prontas para isso?
Acredito que se a gente for parar para analisar que 99% das empresas do Brasil ainda são as micro e pequenas empresas, diria que a maior parte ainda não está preparada para isso. E o que a gente precisa entender, se eu puder complementar um pouco da questão do Jefferson, é que essa competência tecnológica, por muito tempo, ela foi vista como uma competência necessária para quem fazia cursos na área de tecnologia, ciência de dados, ciência da computação. E hoje, como bom exemplo que ele usou, um jornalista, um advogado, um engenheiro, um administrador, um enfermeiro, um médico, ele precisa dominar as competências tecnológicas para ele ser mais competitivo dentro daquela profissão. É como se todas as profissões agora fossem baseadas em tecnologia. Está impactando direto, não é, Jefferson? Túlio, e é muito importante, chamam isso de positividade tóxica, mas é importante a gente dizer o seguinte, olha, quem vai tirar o seu emprego não vai ser a inteligência artificial, mas vai ser alguém que domina a inteligência artificial. Que futuro é esse que nós estamos construindo? Então nós precisamos regulamentar o desenvolvimento tecnológico, porque se o desenvolvimento tecnológico estiver baseado apenas no lucro e na produtividade, o que nós vamos ver é cada vez mais concentração de riqueza, diminuição dos profissionais que são hiper especializados e uma massa de pessoas dispensadas. Esse é um mundo que eu acho que ninguém quer. E trazendo para a nossa realidade no interior do estado do Rio de Janeiro, ainda mais aqui que a gente tem produção de petróleo. Pois é, aqui nós temos um grande desafio também, né? Pelas informações que eu tenho, nós temos aí por volta de 35 a 40 plataformas que estarão sendo substituídas nos próximos 10 anos, eu estou colocando esse tempo, pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, substituída por um número bem inferior dessas plataformas, 5, 6, completamente automatizadas, com muito mais produção e com muito menos profissionais. Isso vai trazer provavelmente uma crise muito grande no mundo do trabalho aqui para a nossa região. Nós teremos agora o descomissionamento dessas plataformas antigas, isso vai dar um boom momentâneo, mas nós não vamos ter longevidade de ofertas desses empregos, que são empregos altamente qualificados. Então, olha, é preciso se empenhar muito, de se aprimorar tecnicamente na sua área, dominar as tecnologias. Se a gente começar a entender que para esse universo novo do trabalho, para além das competências técnicas e essas competências mais comportamentais que a gente tem que estar em dia, né? A forma de mostrar isso para o mercado de trabalho são agora as plataformas e não naquele bom e velho currículo de papel mais. Então ter um perfil ativo, profissional, também ajuda muito você também ser visto por essas empresas que também recrutam os profissionais ali. Então, na hora de elaborar um perfil, buscar sempre colocar de forma detalhada as informações profissionais e também tentar achar ali quais são as palavras-chave que identificam melhor a sua formação ou a sua melhor expertise profissional. Porque assim o algoritmo ele vai te achar com uma facilidade maior. O algoritmo ele já é capaz de fazer o recorte por região, ele é capaz de fazer o recorte pelas áreas de formação, pelas suas habilidades. Então, se eu quero um profissional hoje que tem inglês fluente, seja na região norte fluminense, que seja da área de administração, engenharia, médico, enfermeiro, eu consigo alimentar para que ele me dê os perfis nessa região que tem essas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. Túlio chamou a atenção, eu sempre oriento os meus alunos. Eu lá na escola, no IFE, eu falo, olha, se você for um técnico na área de mecânica, por exemplo, exímio técnico, mas não domina a língua inglesa, hoje, e você é um técnico na área de mecânica mediano, mas você é fluente em inglês, você vai ter muito mais inserção no mundo do trabalho, especialmente na nossa área que é do petróleo, onde nós trabalhamos com muitas multinacionais. O mundo ele está muito aproximado. Olha, nós vamos ter ferramentas de tradução automática? Sim, mas isso não vai substituir ainda a sua competência linguística. Você hoje entra numa empresa do ramo do petróleo, se você sabe bem o inglês, você consegue ir para os cargos gerenciais. Por quê?
Porque você precisa estar em contato com a sua a central da empresa, que muitas vezes está em Houston, nos Estados Unidos, ou está em outro, ou na Europa, e essas pessoas vão se destacando. A gente vê, por exemplo, tudo robotizado, né? Quando a gente fala de máquinas, veículos que hoje não tem mais motorista, não só na área da indústria, na agricultura, existem profissões do futuro ou hoje esses alunos que estão ainda dentro de sala de aula não conhecem a profissão que vão trabalhar? Então, os estudos hoje apontam que as crianças que estão entrando hoje na escola, quando elas se formarem, vão ter 65% do mundo do trabalho, das posições que elas vão ocupar, ainda não existem. A revolução está muito grande. Então, para esse mundo incerto, nós temos que valorizar algumas competências. Por exemplo, criatividade, competência comunicacional, competência de trabalhar em conjunto, de cooperação e pensamento crítico, que a gente chama de criticidade, são os 4 Cs. Mas tudo isso permeado por valores éticos, por uma postura ética, porque isso vai fazer muita diferença. E esse profissional vai atuar junto com robôs? Com certeza, com humanoides. Parece estranho, mas o seu colega de trabalho daqui a um tempo não vai ser um equipamento ou um software de inteligência artificial. Vai ser um humanoide com aparências muito próximas ao que nós somos, com inteligência artificial, naturalmente em outro patamar, e nós vamos trabalhar isso no nosso cotidiano. Essa é a realidade. Eu assisti uma palestra da diretora de ensino de Helsinki, na Finlândia, que é uma das referências, e esse foi um slide que ela colocou, e eu reproduzo nas minhas apresentações, uma figura de uma mulher com um humanoide lidando de maneira... vai ser o cotidiano. E para a gente finalizar, assim, o que cada um dentro da sua área gostaria de orientar quem realmente quer, às vezes trabalha numa área hoje, já está assistindo essa entrevista agora, já tem uma outra percepção. Olha, eu queria dar um conselho para o jovem que está nos assistindo, que está buscando uma colocação, uma melhoria da sua colocação profissional, né? Dentro da plataforma LinkedIn hoje, a partir do momento que você alimenta o seu perfil e coloca lá as suas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, e você começa a se candidatar para uma vaga de emprego aqui, que você observou e acha adequado, outra ali, a própria plataforma ela te dá o feedback e te diz assim: Dorlane, você tem 3 características necessárias dentre as 8 solicitadas para essa vaga. Qual é o exercício que a gente pode fazer considerando isso? Poxa, se eu tenho 3, eu quero esse cargo de gerência, eu quero esse cargo, né, de gestor numa empresa, de engenheiro, de administrador, eu vou trabalhar essas demais competências que eu ainda não tenho desenvolvido para me preparar para essa vaga no futuro. Então fica como exercício de fato mesmo para a gente poder treinar o nosso perfil, porque a plataforma está um pouco à frente, ela está pensando nessas habilidades que esse mercado de trabalho do futuro ele requer. Então a gente tem que começar a se preparar a partir dali também. Olha, se especialize na área que você achar melhor. Faça um curso técnico, faça um curso superior. O maior nível de desemprego hoje está em pessoas que têm ensino médio incompleto, ensino médio completo ou ensino superior incompleto. E o menor desemprego está em quem tem o ensino técnico e o ensino superior completo. Porque as vagas precisam hoje de especialização. Então a minha dica vamos nos especializar. Campos tem muitas oportunidades, é um polo de oferta, seja no Senai, no IFE, na Marcelo Martins, na UENF, nas universidades particulares, que nós temos várias aqui. Aqui tem a oportunidade de você se especializar, então se especialize. Mas lembre-se que não basta eu ser um profissional competente na perspectiva técnica, eu tenho que ser um ser humano competente. Então também desenvolva o que o Túlio falou das suas competências comportamentais, participe de projetos solidários, de projetos comunitários, desenvolva as suas sensibilidades e a sua empatia, e é isso que o mundo do trabalho está valorizando. E domine uma língua estrangeira, neste momento o inglês. Com esses 3 ingredientes, aumenta muito a sua possibilidade de estar no mundo do trabalho e comece a estudar sobre inteligência artificial, porque a revolução tecnológica vai exigir
que todo profissional domine essa tecnologia, espero eu, para nos ajudar e não para nos substituir. E nós não passamos só uma dica, passamos várias dicas para quem está em casa, né, Túlio? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Orlando, prazer. Viu? Obrigada também, professor, O prazer por participar é aqui nosso, com a eu tenho gente. certeza que é um grande papo e vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. E ó, o Tudo a Ver daqui a pouquinho está de volta, hein?